Paz do Senhor, igreja. Quero iniciar aqui nessa manhã agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Ele por nos sustentar até aqui, por nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo perigo. Respirar é tão bom, estar vivo é tão bom. E nós vamos entender aqui nessa manhã porque eu estou falando isso. Poder participar desse culto aqui nessa manhã é tão bom acordar com saúde, é tão bom poder beber um copo de água, é tão bom sentir fome e você poder sentar numa mesa e tomar um café da manhã, um almoço. É tão bom você poder abraçar a pessoa que você ama quando tem saudade. É tão bom olhar pela janela da nossa casa e ver esse sol lindo, nos aquecendo, fazendo o nosso dia mais feliz, mais bonito. Hoje, irmãos, nosso tema aqui vai ser adoração. Nosso tema vai ser gratidão. Nosso tema vai ser louvor a Deus. Quantos estavam aqui no grupo de convívio na casa do pastor terça-feira? Um bom número estávamos lá, eu também tive o privilégio de participar na terça-feira, aprender mais um pouquinho. O pastor também mandou o link, lá no grupo da igreja. Eu não vou perguntar quem acessou o link, quem participou, porque estava fácil demais. Na palma da mão, celular, internet, todo mundo tem. Eu creio que a igreja 100% participou, ouviu, assistiu. E também tem como interagir através do celular, através do link lá do grupo que é mandado na igreja. Então, eu quero lembrar os irmãos que toda terça-feira teremos aí o grupo de convívio. E eu tive uma experiência muito maravilhosa na terça-feira lá. Foi um local assim de comunhão, um lugar onde nós aprendemos de forma descontraída. Aqui não dá para ter essa interação, igual tem no grupo de convívio. É uma conversa informal, uma conversa gostosa, onde a gente ouve, a gente fala também, participa, a gente troca informações, troca experiências e saímos de lá acrescidos da palavra, do conhecimento, do amor dos irmãos, da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus. Eu aprendi bastante lá na terça-feira. Tivemos um momento de oração onde Deus se fez presente naquele lugar. Então, irmãos, é uma experiência maravilhosa e que nós possamos nos integrar, que nós possamos fazer parte desse momento tão especial que está sendo criado na nossa igreja. E é para nós, irmãos, é para a gente participar. E eu estava falando hoje de manhã, o pastor me mandou mensagem, e qual foi o assunto lá? Foi sobre adoração, não é? E já falamos aqui de adoração, livre acesso, já cantamos, tudo circula hoje sobre adoração. E, irmãos, na terça-feira, a gente falando e discutindo sobre a adoração, teve um momento que o pastor falou uma coisa que aquilo entrou na minha mente para vocês verem como é interessante estar na presença de Deus, como é interessante a gente estar envolvido em lugar que se fala de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Teve um momento que a gente falando, não lembro quem comentou, e aí falaram sobre a mulher samaritana. E o pastor falou o seguinte na resposta, na pergunta da mulher, ele falou assim, olha, Jesus falou para ela assim que não é lá e nem cá o lugar de adoração, o lugar de adorar. Quando ele falou isso, irmãos, eu estava no meu cantinho sentado e ali foi um boom na minha mente. Deus descortinou assim desde a terça-feira, eu venho todos os dias pensando nesse assunto. E eu entendi que é isso que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã, sobre adoração. E o tema da nossa adoração, da nossa mensagem hoje é que o caminho para a adoração
passa pelo autoconhecimento. Para a gente reconhecer quem Deus é, a gente tem que primeiro entender quem nós somos. Se a gente não entender isso, nós nunca vamos entregar a Deus uma adoração genuína. Porque às vezes a gente escuta falar na igreja, né, a gente precisa adorar, vamos adorar, e parece que é uma coisa empurrada, parece que é uma coisa que tem que puxar as pessoas, que tem que estar cutucando, incentivando a questão da adoração, a questão do reconhecimento a Deus. Enquanto a gente não entender que Deus é e que nós não somos nada e que dependemos dele para tudo e em tudo, nós jamais vamos ter a intenção no coração de adorar a Deus sem nenhuma outra pretensão, sem nenhuma segunda intenção. E a gente vai percorrer aqui alguns versículos da palavra do Senhor e a gente vai entendendo um pouquinho. Irmãos, foi tanta coisa que Deus colocou no meu coração que eu estou tentando aqui organizar os pensamentos para a gente não se sair muito do assunto. Evangelho de São João, capítulo 4, só para a gente relembrar aqui essa passagem que é uma das mais pregadas, né, das mais comentadas e das mais lindas sobre o exemplo de Jesus quando ele encontra aquela mulher samaritana. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 1 a 26. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse judeu quem batizasse, mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar. Quando fala de passar, fala de caminho, um caminho a percorrer, né? E a gente vai falar sobre o caminho da adoração. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, viram Jesus cansado, né, do percorrer o caminho, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor judeu pede a mim, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E a mulher responde, né? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor,
vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Irmãos, essa narrativa que nós acabamos de ler aqui, ela nos fala sobre o encontro de Jesus com essa mulher samaritana, né? De Samaria. E aqui, para a gente ter uma ideia assim por cima, isso aqui retrata, né, uma fotografia do cisma religioso, da divisão, né, entre os judeus e os samaritanos. A gente lembra lá, os irmãos depois pesquisam, não quero me ater aqui aos pontos históricos, à teologia, mas os irmãos lembram bem da divisão do reino. O pastor até pregou esses dias aqui, né, o reino do sul, o reino do norte, e aí foi dividido o povo de Jerusalém, e a partir daí teve essa divisão, né? Israel depois é invadida, Samaria é conquistada em 722 a.C., os assírios transformam a região em província de Samaria. Depois dos assírios vêm os persas, mas eles mantêm lá como status, né, como Samaria. Na invasão foram levados aqueles povos, a gente vai ver lá nos babilônicos lá, e levaram os povos mais importantes e foram ficando os demais, e aí aqueles povos foram levados outros para habitar lá na região de Samaria. O que aconteceu? Aqueles judeus que ficaram lá, eles se misturaram, e aí teve a miscigenação, e esses judeus samaritanos foram denominados, né, considerados como impuros, porque eles não eram mais judeus 100%, eles se misturaram com outras etnias, e aí houve esse preconceito, né, entre os judeus e os samaritanos. Mas também os samaritanos, como ficaram na região, eles se consideravam os herdeiros legítimos da fé judaica. Então Jesus fala sobre, né, o templo, né, a mulher fala sobre o templo de Gerizim. Eles construíram, os samaritanos construíram o templo deles, eles tinham o sacerdote deles, e se você pesquisar, você vai ver falar sobre os textos samaritanos. Eles também tinham lá os textos deles, o Antigo Testamento. Então era realmente uma divisão. O mesmo povo judeu, mas entrou essa divisão no meio aí. Uns que se diziam, né, genuínos da gema, outros que também diziam que eram, e aí foi aberto esse espaço entre eles. Tanto é que na guerra da invasão, o povo do sul não foi ajudar os seus irmãos do norte, o povo do norte não foi ajudar os seus irmãos, e aí Jesus entra nesse contexto de divisão. E por curiosidade, ainda hoje, lá no estado de Israel, existe um povoado lá, cerca de menos de 1.000 pessoas, que se dizem, né, que são raízes dos samaritanos ainda. Veja que interessante. Depois, se você pesquisar, você vai ver que daquela época ainda tem gente dessa raiz, ainda existe samaritanos lá em Israel, né? Na cidade de Nábulos e de Olom, ou Rolom. Você pesquisando aí sobre a história, né, a origem do povo de Israel, é muito interessante, a gente aprende muito sobre a nossa identidade também. O caminho da adoração passa pelo autoconhecimento. E aí eu comecei a pesquisar
sobre essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana, e o núcleo dessa conversa é a adoração. Então, meus irmãos, vejam só, teve um homem, todo mundo conhece, a gente estuda na escola lá, o tal do filósofo Sócrates, né? O cara mais conhecido aí no mundo da filosofia. E ele é aquele cara que todo mundo fala que aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo, fala que é dele, mas ele estava visitando lá a cidade de Delfos, lá, e aí um dia ele olha lá no templo, né, dedicado a Apolo, que a Bíblia fala sobre isso, e aí ele vê naquele templo lá, ele vê uma inscrição lá, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates era um cara curioso, ele vivia antes disso pesquisando, querendo conhecer o mundo, querendo conhecer como esse universo funcionava, como as coisas acontecem, como, né, a natureza, o dia, do que era composto. Ele era um pesquisador, era um curioso, mas tudo que ele via não tinha a resposta, não satisfazia ele, né, porque ele investigava e não era o suficiente. E quando ele viu essa inscrição e deu um boom na mente dele, ele falou: olha que interessante, eu querendo saber, desconhecer sobre o funcionamento de todas as coisas do mundo, mas eu não conheço nem eu mesmo, eu não sei nem como eu funciono, eu não conheço nem de mim mesmo, e quero conhecer o mundão, quero conhecer as coisas. E aí muda o pensamento dele, aí ele começa a partir dali outra investigação sobre conhecer-se a si mesmo. Autoconhecimento é o eu dentro de nós. O eu observa. A consciência é mais ou menos como se dentro da minha cabeça tivesse eu pequenininho olhando, assistindo a minha mente numa tela grande. Eu observando dentro de mim. Eu observando meu próprio eu. E aí eu começo a perceber quem eu sou. E essa observação é o ponto de partida para uma vida equilibrada, mais autêntica e, consequentemente, mais feliz. Mas para nós termos consciência de quem nós somos, precisamos conhecer ou ter consciência também do outro. Para eu saber quem eu sou, eu preciso olhar para vocês, para os meus irmãos, e conhecer e saber que existe outros de mim, que eu não sou o único, que eu não estou sozinho. E também no nosso contexto, eu preciso conhecer quem? O Eterno que nos criou, que me criou. Então existe esse relacionamento. Para eu me descobrir, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber e entender que eu sou uma criatura, que eu sou um ser vivente, que alguém me criou e que não sou o único aqui. Eu tenho meus irmãos, o meu vizinho, o meu próximo, e tem Deus acima da sua criação. E o mundo que nos rodeia, a natureza, essa sensibilidade, essa percepção de que existe um sistema e de que nós estamos envolvidos nesse meio. E para adorar a Deus é preciso conhecer quem Ele é e quem sou eu. E aí, meus irmãos, eu começo a perceber que tudo ao meu redor está se movendo. Eu percebo que estou entregue a uma mudança que eu não consigo controlar. E isso é o tempo, e isso é assustador. Você já percebeu quando a gente vê uma criança, um parente, né, que faz tempo que a gente não vê? Ontem mesmo vi minha sobrinha, a Bia, foi em casa, a menina era desse tamanho, tá do meu tamanho, da minha altura, e a gente percebe, a gente toma aquele choque, a gente sempre fala, né? Puxa, estou ficando velho. E a gente começa a entender que existe algo muito maior acima de nós, que nós não controlamos. Essa natureza, o Deus, e não adianta querer brecar que os dias passam, que o tempo passa, e que a gente está vulnerável a essa ação do tempo, algo muito maior, que a gente não sabe, que a gente não entende, e não vamos entender nunca, porque jamais conseguiremos entender Deus na sua totalidade. E esse trânsito
esse vai, o que era ontem, hoje não é mais. O que é hoje, amanhã não existirá mais. E o amanhã, o futuro, é incerto para nós. Viu meu rascunho como está chique? Tudo rabiscado, feito a caneta aqui. E aí, observando sobre essa adoração, sobre esse relacionamento com Deus, sobre essa dependência do Criador. Esse dia eu estava vendo uma reportagem na televisão falando sobre exportação, sobre o plantio de soja, sobre o milho, sobre a colheita, né, de algodão, de trigo, que é a base da alimentação. E aí a gente vê no campo, vocês mesmos veem aí quando fala sobre da agricultura. Vocês já viram aquelas máquinas colheitadeiras, aqueles monstrão, né, que passa aquela fileira, várias, e aquele campo enorme, aquelas máquinas que vão uma do lado da outra, colhendo aquele campo. E eu estava pesquisando, irmãos, uma máquina daquela, ela custa em torno de 2,5 milhões, 3 milhões cada monstro daquele. 2, 3 milhões, dependendo da tecnologia que ela possui, uma só. Imagina aquele monte, imagina aqueles campos de soja, imagina o investimento aí. Deus falou assim ao meu coração: se eu não mandar água, se eu não mandar chuva, não adianta de nada. Pode ter bilhões, mas se o Criador cerrar os céus, não adianta recurso, não adianta dinheiro, não adianta máquina, porque dependemos sempre do Senhor. Vocês já viram alguma fábrica de água por aí? Não existe. Se não chover, estamos fritos, acabados. Você já viu fábrica de vaca, fábrica de bezerro, fábrica de boi? Não existe. A gente apenas administra o que o Criador fez. Você já viu fábrica de árvore? Não existe. Ninguém fabrica. Eu nunca vi um laboratório que cria vida do nada, da poeira. Tudo isso nos remete a quem nós somos. E quando eu penso nisso, nessas coisas, eu começo cada vez mais a diminuir, sumir. Eu olho para mim mesmo assim e vejo uma formiga ou menos ou nada. A grandeza de Deus, o poder de Deus, o Criador excelente, eterno. E essas coisas me faz refletir, irmãos, sobre essa conexão de Deus através da adoração. Alguém já viu fábrica de vento? Não existe. O ar que nós respiramos e nós não valorizamos isso. Seu coração bate, você faz, eu faço força, o coração bater? Não. Eu jogo a comida para dentro, eu faço força para digerir essa comida? Não, nem isso depende de mim. E aí a gente começa a perceber que dependemos dele para tudo. Infelizmente, irmãos, uma das maiores buscas do ser humano é a tão preciosa liberdade, não é assim? O ser humano quer ser livre, o ser humano busca a independência. Mas observe que na busca, nessa liberdade que é tão buscada, que é tão valorizada pelo homem, nesse ir, nesse ser livre, existe um afastamento, não é? Quando você vai, quando você é livre, existe essa sensação de desprendimento, de se soltar, de se libertar, mas essa liberdade, ela nos distancia tanto que ela traz consigo um fardo. O fardo da liberdade é a angústia, o fardo da liberdade é a solidão, o fardo da liberdade é o abandono. Um grande exemplo disso, na própria palavra de Deus, a gente vê sobre o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai, mas ele queria liberdade, ele queria independência, e assim ele fez, se distanciou da casa do pai. Mas longe do pai, ele sente saudades. E isso é a situação da nossa sociedade hoje.
O homem quer ser independente, autossuficiente. Eu faço, eu aconteço, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha sabedoria, eu tenho meus diplomas, eu tenho as minhas faculdades, e se distancia de Deus. Mas fora de Deus não existe vida. Já parou para perceber moradores de rua? Se a gente para entrevistar aquelas pessoas, a maioria deles saíram de casa porque queriam a tal liberdade. Jovens que não querem servir ou obedecer o pai e a mãe, marido que não suporta mais, né, as responsabilidades, esposas, e vão embora e abandona o lar, abandona a sua casa e estão perdidos. É a liberdade conquistada. Se perdem por aí porque não reconhecem nem quem são mais. E a vontade de obedecer é cada vez maior no meio de uma sociedade. É por isso que a gente vê tantas opções de religiões por aí. É o homem buscando alguém para servir e para obedecer, buscando essa comunhão, essa conexão com o Pai, com o Criador. Mas estão perdidos. E aí a gente vê a necessidade do retorno. Mas nós, para onde desejamos ir? Eu escrevi aqui, hoje de manhã já foi lido aqui. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E nós, crentes, para onde nós iremos? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo de vida? Nós só entendemos de fato o que é adoração quando reconhecemos quem somos totalmente vulneráveis, sozinhos, e que em tudo dependemos dele. Então, como eu falei, a adoração está ligado a louvor, e louvor quer dizer também elogio, e isso está ligado na gratidão. Então a minha adoração nasce na minha gratidão, quando eu entendo que eu dependo dele, que Deus é o meu Criador, que é Deus que me sustenta. E a gente tem experimentado isso, que a adoração, não é assim? Ela gera a genuína felicidade. A adoração, ela gera a satisfação, a felicidade, a alegria. Não é assim como nós nos reunimos aqui pela manhã, quando a gente expressa do fundo do nosso coração, sem querer nos aparecer ou mostrar que eu canto, que eu prego, que eu faço, que eu sou alguém, que eu sei fazer, mas quando a gente nos reúne aqui de manhã e a gente joga para fora a gratidão, a alegria, o amor por Deus, a gente volta para casa renovado, não é assim? A gente chora, a gente derrama lágrimas, a gente fala em línguas estranhas, a gente nos abraça, a gente nos vê, a gente sente Deus na nossa vida, no nosso coração, e isso lava a alma, isso lava a nossa consciência, isso lava a nossa mente, isso nos renova, nos transforma, e a gente retorna para casa mais felizes, renovados, dispostos a trabalhar mais uma semana, a enfrentar os problemas, a ir um dia a mais, um passo a mais, e isso é o sentido da adoração, é isso o retorno da adoração. Mas infelizmente nós vemos tantos crentes espalhados pelo mundo afora, que estão sentados no banco de uma igreja e não sabem por que estão aqui ou o que estão fazendo nesse momento dentro de um culto. Estão simplesmente numa igreja porque tem medo de ir para o inferno. Porque tem medo de que Deus, se ele não for à igreja, ele tem medo que Deus pode, pesar a mão, tirar ou fechar a porta de emprego e um monte de bicho papão aí na cabeça de tantos crentes. Mas se pedirmos a razão da sua fé, não sabe o que está fazendo ou não sabe por que é denominado cristão, ou crente, ou evangélico. E isso é triste, irmãos. Mas Jesus é o sol que ilumina a nossa vida e aquece o nosso coração. Eu estava vendo e eu achei bastante interessante
que numa linguagem sânscrito, quem é aí da área da linguística sabe dizer isso de melhor forma, que o nome Deus, né, é Diaos. Eu estava vendo um cara falando sobre isso, Diaos, um dialeto lá da Índia. E aí, Diaos, a gente percebe que essa palavra que é luz, Deus é essa luz clara e uma luz serena, e a partir daí, no nosso português, vem a palavra dia, diaos, de luz, de iluminação, e é esse Jesus que a gente fala aqui nessa manhã, esse Jesus que vem para abrir os nossos horizontes, para trazer o conhecimento e o autoconhecimento. A função da luz é abrir o caminho, é abrir o horizonte. Jesus fala que Ele é o caminho, não é assim? Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus veio para iluminar o nosso caminho a Deus. E quando fala de luz, fala de aproximação, fala de compreensão, fala de conhecimento, fala de avanço, fala de caminhar, fala de progredir, fala de olhar e enxergar o horizonte. E luz fala de crescimento e fala de vida. E nós estamos aqui diante de um Deus que traz a iluminação, que traz a luz aos nossos corações, que aquece as nossas vidas, que é a razão do nosso viver. Mas à medida que nos afastamos de Jesus, dessa luz, desse dia, a gente começa a entrar para a escuridão. A gente se distanciando de Deus, a gente começa a entrar num momento obscuro. Muitas pessoas estão vivendo isso, afastados de Deus. E a escuridão, ela nos trava, ela nos prende, ela nos gera sentimentos negativos. Quando você tem muita gente que tem medo do escuro, né? Que não consegue dormir nem no escuro, tem que ter uma lâmpada acesa. A escuridão traz medo, traz temor, traz frio. A escuridão nos prende, na escuridão não há progresso, não há crescimento, não há visão. A escuridão é uma prisão. A escuridão nos imobiliza. Que nós possamos entender que nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos de Deus através da adoração, através do louvor, através da gratidão, através de momentos com Deus, através de momentos com o Criador. Irmãos, no versículo 39 ao 42, eu vou ler aqui, que nos diz assim, que muitos samaritanos creem naquilo que aquela mulher contou, naquela história que a mulher contou, daquele homem que conversou com ela e que revelou toda a sua vida. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, eles foram lá conferir, né? Quem era essa pessoa? Os samaritanos insistiram, vejam bem, uma divisão terrível de séculos. E aí vem Jesus e acaba com essa divisão. E aí essas pessoas, os samaritanos insistiram com aquele judeu, Jesus Cristo, para que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias em Samaria, ensinando aquele povo. E por causa de sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. O poder de uma conversa com Jesus, o poder de uma interação com o Messias, o poder do relacionamento com o nosso Jesus. Ele transforma gerações, transforma história de vidas. Ele transforma escuridão em luz, transforma solidão em comunhão. Ele transforma tristeza em alegria.
Ele transforma a rivalidade em amizade, em irmandade, em comunhão. E isso é lindo, irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus assim como essa mulher. E Jesus fala, o tempo não dá, mas Jesus fala com ela aqui sobre confessar os nossos pecados, os nossos erros. Jesus fala, você foi sincera, você realmente falou o que a sua situação de vida. E isso quer dizer o quê? Que ela se colocou no seu lugar, ela se reconheceu como pequena diante de Jesus, o Criador. E é esse o nosso espírito, irmãos, é esse o nosso entendimento em adoração, a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. E no versículo 21 a 23 que nós lemos, eu quero me ater agora a essa resposta de Jesus àquela mulher. Quando ela diz mais ou menos assim para Jesus: agora, Jesus, eu fiquei confusa, porque os meus antepassados, a nossa tradição, nos ensina que a gente deve adorar no Monte Gerizim, desse lado aqui, do lado nosso, da nossa forma, na nossa Bíblia, do nosso texto, nos nossos sacerdotes ou nos nossos pastores, mas agora o Senhor fala que é do jeito dos judeus, que é o certo. E aí Jesus, eu acho lindo que Jesus ele veio para quebrar a religiosidade, Jesus veio para quebrar as tradições, os paradigmas, Jesus veio para derrubar os muros, as divisões, e Jesus veio para criar pontes, relacionamentos, momentos de comunhão, independente da cultura, independente da raça, da posição social, da posição financeira. Jesus veio para misturar nós em um só povo, em uma só fé. Nessa resposta de Jesus, quando Jesus fala que não é nem lá e nem cá, assim como o pastor falou, que não é ali e nem aqui, eu vejo Jesus, eu posso até estar falando coisa errada aqui, depois o pastor vai mandar editar lá, ou suspender a gravação, mas eu imagino Jesus dizendo para aquela mulher: filha, a adoração não é um ritual. Minha filha, a adoração não é somente uma música. Eu vejo Jesus falando para ela: filha, a adoração não é um ato. Minha filha, a adoração não é um gesto. Eu vejo Jesus ensinando para ela que a adoração também não é uma dança. Eu vejo Jesus dizendo para ela que a adoração não é um instrumento que é tocado desse aqui. Eu entendo Jesus dizendo para ela que a adoração não é nem tão pouco um lugar, um templo, uma casa, 4 paredes. Eu vejo Jesus dizendo para aquela mulher: minha filha, a adoração não é um show. Eu vejo Jesus dizendo para ela: minha filha, a adoração não é simplesmente ou apenas não somente um culto. Eu vejo Jesus dizendo, sabe o que para ela? A adoração é uma pessoa. A adoração não é algo, não é um objeto, não é uma coisa. Eu vejo Jesus dizendo para mim, para você aqui nessa manhã, que a adoração é um ser humano. E sabe quem é esse ser humano? É você, sou eu. Fomos criados em imagem e semelhança do ser divino de Deus para o adorarmos. Enquanto nós não entendemos isso, que a adoração somos nós, nascidos o destino do homem, da mulher, é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Enquanto nós não entrarmos por esse caminho, a nossa vida jamais vai ter sentido, nós jamais vamos nos encontrar, nós jamais vamos nos conhecer quem nós somos, quem realmente, qual é a constituição humana, para que fomos criados. É a grande crise da humanidade, sempre foi, sempre vai ser a crise existencial. Para que eu estou aqui? Para que eu fui criado? Por que eu existo? Enquanto nós não entendemos que nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança, para o seu louvor, para o adorarmos, para glorificarmos, independente do lugar, da situação, da igreja, do momento, nós jamais alcançaremos a felicidade, a paz e a comunhão com nós e com Deus. A adoração é você, a adoração sou eu. E aí isso traz um outro grande sentido. A gente precisa entender
que a nossa adoração não é só domingo de manhã. A nossa adoração não é somente quando estamos no culto na quarta-feira. E a nossa adoração não é só quando estamos no grupo de convívio. A nossa adoração é a nossa vida. É por onde nós passarmos, é aonde nós estivermos, é o que nós fizermos, é o que sair da nossa boca, é o nosso comportamento, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de falar, é a nossa maneira de interagir com as pessoas, é a minha maneira de comportamento no meu trabalho, na minha escola, no meio dos meus vizinhos, dos meus amigos, no meio da sociedade. A minha vida é adoração a Deus. E a partir daí, as pessoas vão olhar para nós e vão querer conhecer essa luz que ilumina a nossa vida. E a partir daí nós faremos como aquela mulher samaritana, nós atrairemos as pessoas a Deus através da nossa adoração, através do nosso ser, através da criatura que somos. Nós seremos ponte também entre Cristo e as pessoas que estão perdidas na escuridão. Então, portanto, nessa manhã, meus irmãos, nós aqui, nesta manhã, nossa vida é adoração, nossa vida é a própria gratidão, nossa vida é o próprio louvor. Eu meditando nessa palavra, eu comecei a entender que eu preciso ser grato a Deus em tudo. Por isso que eu comecei aqui dizendo, eu quero agradecer a Deus pelo prato de comida. Porque muitas vezes nós levantamos pela manhã, não nos damos conta do que Deus fez, faz e sempre fará por nós, hoje e na eternidade. Não quando acabar aqui não, na eternidade. É sempre Deus. Às vezes eu levanto da minha cama, coloco minha roupa, saio para trabalhar, eu não agradeço, eu não louvo, eu não adoro a Deus pelo dia que Ele tem me concedido, pela mobilidade. Você já parou para pensar, amanhã eu acordar pela manhã e perceber que eu sofri um derrame, que eu estou paralisado em cima de uma cama? Às vezes a gente só percebe isso quando a gente passa, quando a gente vive isso. Às vezes eu vou atrasado para o meu trabalho e aí chego no ponto de ônibus, dou sinal, o motorista para, eu entro naquele ônibus, eu não percebo que aquele homem que está sentado ali, naquele banco, naquele volante, é uma vida que Deus criou, que Deus sustenta, que Deus dá saúde para ele estar lá naquele momento que eu preciso para me conduzir até o trabalho. Às vezes eu não paro para refletir que aquele ônibus foi criado por um engenheiro, foi feito por mecânico, por eletricista, homens que Deus deu sabedoria, que Deus deu a graça para criar, para projetar, para funcionar, para beneficiar a minha vida. Às vezes eu sento como aquele pãozinho todo dia de manhã e não paro para adorar a Deus, porque ali tem uma farinha de trigo que veio de um pé de uma planta, que Deus usou uma pessoa e dá saúde para aquela pessoa, para cultivar, para colher, para o transportador trazer, para beneficiar, para chegar ao supermercado. Deus dá saúde para o padeiro, para fazer a massa, para assar aquele pãozinho, para o dono da padaria, para que eu chegue lá, compre aquele pãozinho e coma ele de manhã. Quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a nossa vida se transforma somente em adoração. Tudo é para a glória dele. Tudo é para o louvor dele, tudo é gratidão a ele. Tudo que a gente vê, que a gente se move, para onde a gente olha, é tudo Deus e por Deus e para Deus. Que nós possamos entender essa palavra, que essa palavra possa transformar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso entendimento, que nós sejamos mais gratos, e a partir do momento que a gente ser mais gratos, nós vamos louvar mais a Deus, nós vamos adorar mais a Deus. Que tudo que há em nós seja louvor e adoração ao Senhor. Tudo. E eu quero encerrar aqui com uma oração que Jesus deixou para nós, a oração modelo, que é o Pai Nosso.
E antes disso, Jesus ele fala assim, ó: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, feche a sua porta e fale com o Pai que nos ouve, que o ouve em secreto. Que nós possamos adorar a Deus aqui juntos, mas que nós tenhamos a nossa adoração no particular. Que nós tenhamos o nosso devocional todo dia de manhã. Que nós, ao levantarmos, nós possamos glorificar a Deus pela vida, pelo ar. E nós vamos perceber, irmãos, que a nossa vida tem um sentido muito maior quando nós somos gratos de verdade a Deus. Quando a gente parar de olhar para aquilo que nós não temos e começar a apreciar aquilo que Deus já nos deu. Começando pelo fôlego de vida, começando pela oportunidade de cada dia de estarmos vivos, nós seremos mais felizes, nós teremos mais comunhão com o Pai, nós teremos mais comunhão com Deus a partir desse entendimento. E que no dia de amanhã a gente possa acordar de manhã e lembrar desse dia de hoje, lembrar dessa palavra de hoje e dizer a Deus: Senhor, muito obrigado por mais este dia. Te agradeço por tudo. E eu quero encerrar aqui essa palavra deixando essa meditação, essa reflexão durante essa semana. Que nós possamos ser mais gratos ao Senhor, agradecer a Ele e que essa gratidão possa contagiar as pessoas ao nosso redor para a glória de Deus. Amém.